Na sexta-feira, o presidente Lula concedeu uma entrevista, já falamos dela aqui. E aí, falou que achava que dificilmente se chegaria ao déficit zero, fez-se um escarcéu danado. E até eu apontei, olha, o Lula está falando aquilo que o mercado vive dizendo. Desde o lançamento do arcabouço fiscal. Já se dizia, não vai fazer déficit zero. Bom, vai fazer? Não sei. Mas aí resolveram fazer um escarcéu. Olha só o Lula fritando Haddad. Olha o Lula, olha o escarcéu. Nós vimos isso. Eu escrevi um texto grande a respeito no UOL, apontando a hipocrisia dessa reação. Os mercados, a bolsa caiu, o dólar subiu. Eu não posso chamar, vale bem, os mercados de hipócritas, porque a hipocrisia é uma característica subjetiva, Larissa, tem de ser do sujeito, tem de ser de alguém. Sim. Os mercados, eu não sei o que são, os mercados. Os mercados muitas vezes são aqueles que falam com os jornalistas. Quem deu entrevista para o jornalista vira os mercados. Agora, alguns analistas hipócritas, sim. Porque eles próprios diziam, não vai fazer déficit zero. O que o Lula disse de tão assombroso? Mas, e o próprio presidente disse, se não fizer déficit zero, será que é tão grave? Em agosto, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma entrevista à Veja, sessão que chama Amarelas on Air. Aí o Campos Neto disse, mesmo não sendo zero o resultado fiscal de 2024, então, trabalhando com a hipótese de não ser. E o Lula? Então vamos para o Lula. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Não estão falando a mesma coisa aqui? Tá, no Roberto Campos, uma hipótese. No Lula, já uma possibilidade. Mas aí o Campos Neto afirmou. Então vamos para a frase inteira. Mesmo não sendo zero o resultado fiscal de 2024, se o governo fizer o esforço de ir nessa direção, ganha um tempo. E o Lula? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. O que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. Aí deu bochicho. Então eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad e da minha disposição. Estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa. Eu não sei se vai ser zero, eu já disse aqui, disse na sexta-feira, eu nunca achei que fosse, até achei que não deveria ter prometido zero. Fala lá de um déficit e depois se der menos, melhor. Não fala zero porque dando qualquer coisinha vai dizer não cumpriu a promessa. Mas naquele momento, o ministro achou que era o caso de prometer o déficit zero. Agora, quando já está precificado que dificilmente se vai fazer esse déficit zero, sabendo das dificuldades, e que boa parte dessa dificuldade de fazer o déficit zero vem de elisões fiscais e dificuldades de arrecadação, de decisões, algumas desastrosas também do judiciário, sobre arrecadação. E essa base de arrecadação tem de ser recuperada. Mas aí tem o famoso corta gasto. Tá bom, onde? Tem de falar. O Haddad deu uma entrevista hoje, nós vamos ver, foi honestíssimo. Isso não é uma tarefa só dele. É dele, é do Congresso, é de todo mundo. Vem cá, quando se fala do déficit, do grande déficit, bom, os outros poderes vão cortar onde também? Ah, não, vamos nos fixar no executivo. Tá bom, vamos nos fixar no executivo. Onde corta?
Vale a pena fazer um corte? O crescimento já claudica. Vale a pena fazer um corte que vá piorar a situação do crescimento? Tem uma representante de um banco hoje que diz que crescer pode ser mais importante do que fazer déficit zero. Eu concordo com ela. O problema é que se criou, em certos nichos da imprensa, uma má vontade congênita com o governo, como se esse governo que estivesse aí, ele tivesse sido imposto por alguém, não tivesse sido eleito. Como se o Lula não tivesse o direito de ter um terceiro mandato dentro das regras do jogo, ou não foi dentro das regras do jogo. Eu compreendo se queria um candidato de centro, com uma outra perspectiva, mais liberal, mas esse projeto não ganhou, esse projeto perdeu. Nem o Bolsonaro é liberal. Não. Ou ficar aprovando PEC para ganhar a eleição na boca da urna é coisa de liberal. Então é preciso que esse governo fique atento à proposta que o elegeu, busque sim resolver a questão do déficit e busque resolver a questão da não arrecadação de gente que deveria pagar imposto e não está pagando. Isso não é uma invenção, isso é um fato. Não é? De todo modo, insisto, a reação foi obviamente exagerada à fala do Lula. E claro que nesta segunda-feira o Haddad haveria de falar, como falou. E de novo se inventou aí um troço que não existiu, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas não é que não existiu porque eu não quero que tenha existido. Não existiu porque as imagens demonstram que não existiu. Esse não é um bom caminho. Porque quando se faz isso com um assunto tão sério, parece que há gente disposta a desestabilizar o próprio processo democrático, não sei. Com que intenção? O que tem na cabeça? Porque suas teses foram derrotadas na eleição, então agora precisam forçar a barra para ver se as suas previsões se cumprem? Não sei. Mas nós vamos ver aqui. Vocês, quem estiver nas redes sociais e na TV, vai ver o vídeo. Quem não estiver aqui na rádio, nós vamos contar o que acontece direitinho. E acho que é muito ruim quando a própria imprensa profissional envereda pelo caminho que lembra um pouco fofoca de rede social. É uma degradação, inclusive, da profissão. E dessa atividade. Que sempre foi, há de ser, tem de ser, uma guardiã do processo democrático. Em vez de atuar para corroê-lo. Tá certo?